E aí vocês anotem as dúvidas, quando for no finalzinho da aula, a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Só uma dúvida com relação à data da prova. Está marcada para que dia agora? Desculpa, não ouvi. Dia 25, né? Pronto, ok. Então, esse assunto de hoje vai cair na prova, tá? Nós temos ainda 2 aulas ainda pela frente. E aí, no sábado agora vai ter aula prática. Infelizmente, por conta do Enem, a gente não vai poder dar aula teórica no sábado à tarde. Mas a gente pode já combinar o dia para que seja dada essa aula teórica. Professor, o assunto da prova vai até a aula de hoje? Não, vai até a aula que eu vou dar, que corresponderia nesse sábado, né, agora. A gente ainda vai ter uma aula de eczemas, e temos a aula de tumores cutâneos. A aula de tumores cutâneos não vai cair, mas a aula de eczemas vai cair. Porque como a prova já é próxima semana, será que vai dar tempo em a gente ter um intervalo? A gente pode marcar a próxima aula na segunda-feira à noite, às 19h30. E aí acaba dando tempo para a prova que vai ser dia 25, eu acho que 25 é segunda, dia 20, não é isso? 25 é sexta. A gente pode marcar para segunda-feira, às 19h30, esse mesmo horário, que aí acaba dando pelo menos grande parte do conteúdo. Vocês estão vendo uma tela inteira? Tá, não, precisa maximizar, professor. Só precisa maximizar. Ok, vamos ver aqui como é que a gente faz. Eu acho que para pegar a tela inteira, o senhor precisa compartilhar a tela, da tela já maximizada. Se o senhor maximizar depois de compartilhar a tela, acho que ela fica ainda com os slides do lado. Deixa eu só abrir aqui. E agora? Agora deu certo. Foi. Pronto. Professor, uma coisa. A gente estava conversando e a gente queria saber se seria possível, da parte de micoses, uma das partes, ou a subcutânea ou a sistêmica, o senhor livrar a gente da prova. Porque está muito pesado para a gente. Por exemplo, eu vou ter que apresentar o TCC no mesmo dia que já tem 2 provas e está muito complicado, professor. Entendo. Infelizmente eu não tenho como alterar, até porque o assunto de tumores cutâneos que iria cair na prova, ele já está sendo retirado. Então, a gente já está tirando um assunto que é enorme, que é importante para vocês também aprender isso daí. Então, se a gente for tirar outros assuntos, aí acaba ficando muito diluído e acaba perdendo o sentido da prova, tá? E aí, como a gente já está tirando tumores cutâneos, aí fica complicado tirar outro assunto além de tumores cutâneos, entendeu? Esse é o problema. Eu entendo demais a situação de vocês, mas isso faz parte do processo de ensino, né? Faz parte do processo de estudo da faculdade. As faculdades de medicina são sempre lotadas de conteúdo, né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem que participar desse processo. E aí eu não tenho como retirar assuntos da prova, porque acaba perdendo o sentido da prova. E são assuntos importantíssimos, né? Importantíssimos que acho que a gente tem que levar para a vida médica daqui para frente. Bom, vou começar aqui, tá, gente? É uma aula que não é extensa, é uma aula relativamente curta, mas é uma aula muito interessante porque muitas dessas doenças vocês vão acabar se deparando no dia a dia de vocês na atividade médica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as dermatoses eritematas escamosas. E aí, quem chegou atrasado, que não escutou, vocês anotem as dúvidas de vocês, que aí no final da aula a gente vai tirar as dúvidas de cada um, tá? Bom, como exemplos principais das dermatoses eritematas escamosas, nós temos o protótipo delas, que é a psoríase, nós temos a pitiríase rosa de Gilbert, temos a parapsoríase, a eritrodermia esfoliativa e a pitiríase rubra pilar. A dermatite seborreica, ela é estudada dentro desse capítulo
não porque ela é uma dermatose eritêmica escamosa, mas porque é uma doença que parece muito com a psoríase. A dermatite seborreica, na verdade, ela faz parte do capítulo dos eczemas, mas pela semelhança dessa doença com a psoríase, a gente acabou englobando dentro desse capítulo. Então, começando com a psoríase. A psoríase é uma doença que tem prevalência cerca de 1 a 3% da população mundial. Alguns estudos colocam até 5%. É uma doença crônica, recidivante, inflamatória, a gente pode dizer que ela é autoinflamatória, e que não tem uma causa específica. E é uma doença que acomete qualquer idade, desde crianças pequenas até idosos, mas ela é mais comum em adultos jovens, geralmente na terceira e na quarta década de vida. Ela tem também uma distribuição igual entre os sexos. Não se sabe ainda hoje exatamente a causa da psoríase. Sabe-se que é uma doença inflamatória. Existe um estado de inflamação constante no corpo do paciente que tem psoríase. Mas sabe-se que há uma associação genética, cerca de 30% dos pacientes têm casos de psoríase na família. E existem, já hoje, diversos antígenos de histocompatibilidade descritos relacionados à psoríase. O mais comum e o mais conhecido é o HLA-CW6. Os pacientes portadores de psoríase, eles têm um estado de inflamação não restrito à pele, mas um estado de inflamação sistêmico, com comprometimento de diversos órgãos, dentre eles a pele, coronárias, articulações e outros órgãos também. E existem fatores que não são fatores causadores da doença, mas são fatores que ajudam a desencadear as crises da psoríase. Dentre eles o trauma. A gente aprendeu na primeira aula que a psoríase é uma doença que tem na sua característica a questão do fenômeno de Koebner, que é aquele quadro, né, onde se desenvolvem lesões da própria doença nos locais de trauma. Então, trauma, né, machucar a pele, submeter o paciente a alguma incisão, se o paciente é portador de psoríase, poderá, naquele local de trauma, desenvolver lesão de psoríase. Outros fatores também estão relacionados às crises de psoríase, dentre eles as infecções, como HIV, infecções das vias respiratórias altas, por Streptococcus beta-hemolítico. Algumas medicações ajudam a desencadear as crises, dentre elas o carbolítio, os betas-bloqueadores, propanolol. Então, o paciente que tem psoríase, que tem pressão alta, que está usando propanolol, por exemplo, atenolol, a gente orienta a tentar trocar a medicação. Os antimaláricos, né, cloroquina, também pode piorar a psoríase, os anti-inflamatórios não esteroidais e o uso de corticoide injetável e de corticoide oral. Lembro a vocês que corticoide injetável e corticoide oral, na psoríase, ele deve ser proscrito, não deve ser prescrito, porque não costuma piorar a doença, e sim, melhorar a doença, melhor dizendo, e sim piorar. O estresse é outro fator agravante, na verdade, é o principal fator relacionado ao surgimento das crises da psoríase. E outros fatores também que podem contribuir são o abuso do álcool, um clima quente, seco, as alterações endócrinas, né, diabetes, doenças da tireoide, por exemplo, e as alterações metabólicas, né. Sabe-se hoje que os pacientes com psoríase são pacientes que têm uma chance maior de evoluírem com a síndrome plurimetabólica. São pacientes que podem evoluir com mais facilidade e desenvolver diabetes no futuro, desenvolver obesidade, por exemplo. Então, são pacientes de risco para o desenvolvimento de doença arterial coronariana. Alguns estudos sugerem que a psoríase isoladamente, ela é um fator de risco de incremento de 2% na chance de desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, quando comparado com os pacientes que não têm psoríase. Então, vocês já estão entendendo, já estão tendo a noção que essa doença, ela não é restrita à pele, ela é uma doença sistêmica, com comprometimento principalmente da pele, mas também outros órgãos podem estar acometidos. Do ponto de vista de etiopatogenia, como é que se desenvolve a psoríase? A gente aprendeu na primeira aula que a pele tem aquelas camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. E na epiderme existem outras camadas. Camada basal, acima tem a camada animal pig, um pouquinho acima tem a camada granulosa, um pouquinho mais acima tem a camada córnea. E a gente lembra que aquelas células da camada basal, com o passar do tempo, acabam se transformando nas células da camada espinhosa, que depois vão se transformar nas células da camada granulosa e depois vão se transformar nas células da camada córnea. E isso acontece constantemente na nossa pele.
Só que nos pacientes com psoríase, essa velocidade de transformação, ela está bastante alterada, ela está bastante aumentada. Rapidamente, as células da camada basal se transformam em células da camada córnea. Há um aumento da proliferação epidérmica por conta disso, um aumento do turnover celular. Aí vocês vão perguntar, mas por que isso acontece? Essa é a grande pergunta. Sabe que existem alguns fatores que podem estar relacionados a esse processo. São fatores ligados ao aumento de algumas citocinas no local de desenvolvimento das lesões de psoríase. Descobriu-se que, conjuntamente a esse aumento do turnover celular, existe nesses locais aumento de algumas citocinas, como o TNF-alfa, como o IL-17, como o IL-23, e essas citocinas, de alguma maneira, parecem contribuir para o processo de aumento do turnover celular. Sabe-se também que nas lesões de psoríase existe um aumento de linfócitos T. Então, se a gente for biopsiar, um paciente que tem psoríase, naquele local há um aumento de linfócitos do tipo TCD4, e esses linfócitos estão relacionados a esse aumento de citocinas que parecem estimular, de alguma maneira, o turnover celular e, consequentemente, produzir as lesões que são características da doença. Do ponto de vista espectral de apresentação clínica, a psoríase ela se manifesta de diversas maneiras. A forma mais comum e mais clássica é a chamada psoríase em placa, também chamada de psoríase vulgar. Existem outras formas menos frequentes, como a psoríase em gota, a psoríase eritrodérmica, a psoríase pustulosa, a psoríase artropática e as formas atípicas. Vamos começar pela psoríase em placa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Professor, tudo bem. Assim, né? Bom, a psoríase em placa, também chamada de psoríase vulgar, representa cerca de 90% dos casos de psoríase. E ela é assim chamada porque ela se manifesta através de placas, mas são placas eritematosas e descamativas, são placas eritemato-escamosas, geralmente simétricas, geralmente localizadas nas faces extensoras dos membros. Os locais mais frequentes de surgimento dessas placas são geralmente a parte da região do joelho, a região do cotovelo, as áreas extensoras. E, comumente, essas placas se apresentam, se distribuem de forma simétrica. Existe uma forma pouco frequente de psoríase vulgar, que a gente costuma chamar de psoríase invertida, quando o comprometimento está localizado geralmente nas áreas flexoras, axilas e virilhas. Então, alguns pacientes, eles podem ter psoríase nessas regiões, como de axila e de virilha. Geralmente, não há um comprometimento de mucosas, na maioria dos casos, mas as mucosas também podem estar comprometidas. E, frequentemente, a gente observa o comprometimento das unhas. Então, a psoríase é uma doença que acomete não só a pele, mas também ela pode acometer as unhas. Alguns pacientes poderão se queixar de prurido, de coceira. Já outros pacientes, como a maioria, não se queixa de prurido. A psoríase é uma doença que pode ter prurido, mas o mais comum é não ter. E aqui há uma imagem, né, de uma lesão de psoríase bem aproximada. A gente percebe que existem placas eritematosas e descamativas. Percebam a descamação, parece uma vela, né? Lembra aquela vela raspada, né? Como se pegasse uma vela e raspasse. Aqui, um pouquinho mais distante, para a gente ter ideia da distribuição dessas placas. Então, o paciente chega para a gente assim, apresentando essas lesões em faces extensoras, simétricas, vermelhas e descamativas. Às vezes, o comprometimento, ele se dá também nas áreas flexoras, como eu falei anteriormente. Então, a gente percebe aqui que há um comprometimento dessa região inframamária, e um pouquinho mais para baixo, a gente pode perceber algumas placas vermelhas e descamativas, que são mais características da psoríase. O comprometimento da unha, ele se dá através da apresentação de descolamento da unha. Então, essa parte mais distal da unha, ela costuma estar um pouco descolada, e abaixo dessa parte descolada, a unha fica um pouco mais espessa, mais grossa, o que a gente chama de hiperqueratose subungueal.
É comum também, na placa ungueal, nós encontrarmos essas depressões que vocês estão vendo aí na foto. Essas imagens aí, pequenas depressões, elas representam o que a gente chama de pitchings ungueais. Então, os pitchings ungueais são essas alterações, como se fossem esses pequenos buraquinhos na lâmina ungueal, que são frequentes nos pacientes com psoríase. Devo dizer a vocês que a psoríase algumas vezes se manifesta inicialmente nas unhas, para depois de muito tempo aparecerem as lesões de pele. Então, as unhas para alguns pacientes é o primeiro sinal do desenvolvimento da psoríase. E tem paciente que ao longo da vida só tem comprometimento das unhas e não tem comprometimento da pele. Já a psoríase em gota, ela é um pouquinho diferente, ela acomete mais crianças e indivíduos adultos jovens, e geralmente ela é desencadeada após um episódio de infecção de vias aéreas superiores pelos streptococcus. O paciente tem um quadro de infecção de vias aéreas superiores, esse quadro depois de mais ou menos 3 semanas, naqueles pacientes com predisposição genética, poderá desencadear o surgimento de várias lesões papulosas, são pápulas vermelhas e descamativas, comumente localizadas no tronco do paciente. A maioria dos pacientes, com o passar do tempo, as lesões desaparecem espontaneamente, mas alguns pacientes poderão evoluir com psoríase em placa. Então, vou mostrar a foto para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, aqui é um paciente jovem, que na sua história apresentou um episódio de infecção de vias aéreas superiores. Depois de algumas semanas, notou o surgimento dessas pequenas lesões que vocês estão vendo aí, que são lesões papulosas, vermelhas e descamativas no tronco. Então, esse paciente aqui, com o passar do tempo, tem uma chance maior, uma chance grande, dessas lesões irem desaparecendo espontaneamente, porém, pode, se tiver uma genética favorável, evoluir para um quadro de psoríase vulgar ou psoríase em placas. A psoríase eritrodérmica é um quadro mais grave, um quadro que tem potencial de risco de vida. Ela é mais comum em pacientes portadores de AIDS ou pacientes que fizeram uso de corticóide oral ou injetável. Então, o uso do corticóide oral ou injetável na psoríase pode ajudar a piorar o quadro, tá? E é caracterizado por apresentar uma vermelhidão e uma descamação difusa na pele. Nos pacientes com psoríase eritrodérmica, o comprometimento da pele, ele vai além de 80% da superfície corporal. Então, com um comprometimento muito extenso, esses pacientes muitas vezes evoluem com distúrbios hidroeletrolíticos, são pacientes que têm uma chance maior de evoluírem com infecções cutâneas e também sistêmicas. Então, são pacientes que necessitam de um internamento. Então, aqui é uma foto para vocês terem ideia, da representação de uma psoríase eritrodérmica. Percebam um comprometimento extenso da pele, uma vermelhidão e uma descamação muito intensa. Tá? E esse paciente, ele chega para a gente com queixa de febre, ou então com queixa de hipotermia, muitas vezes desidratado, às vezes com pneumonia associado. Tem um paciente que a gente precisa internar para poder estabilizar e ele sair dessa crise um pouco mais grave. Outra forma de psoríase é a chamada psoríase pustulosa. Na psoríase pustulosa, nós podemos ter as placas vermelhas e descamativas, mas a gente costuma encontrar lesões pustulosas, lesões que contêm pus. E lembro a vocês, na primeira aula a gente falou isso, que o pus é uma coleção de neutrófilos, que pode ter ou não ter agente de micro-organismo. Então, o pus ele pode ser séptico ou asséptico, e aqui a gente está falando de uma pustulose asséptica. E na psoríase pustulosa, o comprometimento ele pode ser localizado, apenas um segmento do corpo, como ele pode ser generalizado. Quando ele é generalizado, geralmente é um paciente que fez uso de corticóide oral ou injetável, ou então é um paciente que tem como comorbidade doenças que levam à diminuição do cálcio. De alguma maneira, a hipocalcemia pode ajudar a desencadear a psoríase pustulosa generalizada. São pacientes que tiveram infecções ou pacientes que usaram substâncias irritantes na pele. É muito comum, todo paciente que tem doença de pele, principalmente no nosso meio, querer
usar medicações por conta própria, costuma passar sabonete, geralmente sabonetes irritativos, sabonetes de aroeira, muitas vezes acabam irritando a pele e ajudando a disseminar aquele quadro. As formas localizadas, elas podem estar restritas à região palmo-plantar, ou então estar localizada na região distal dos dedos, das mãos e dos pés, ou então localizada em um determinado segmento do corpo. A gente vai ver fotos para vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui é um paciente que chega para a gente com essas placas vermelhas, descamativas, e vocês podem perceber que na borda dessas lesões a gente encontra várias lesões pustulosas, várias lesões com pus, né? E esse pus é um pus asséptico. Então, aqui é uma forma de psoríase pustulosa. Aqui na região do cavo, a gente percebe que há um eritema, uma descamação, mas a gente olhando com muito cuidado, nós vamos perceber várias lesões pustulosas nessa região. Então, aqui é um tipo de psoríase pustulosa, palmo plantar. Aqui é comprometimento da região tenar, né? A gente percebe algumas lesões pustulosas. E aqui é o comprometimento da região distal, dos dedos. Aqui é a chamada de acrodermatite contínua de Alopor. É uma forma de psoríase pustulosa. Percebam o comprometimento das unhas, né? Bem intenso. As unhas estão espessas, estão descamativas. A região periungueal completamente comprometida, né? Com eritema e com descamação. Então, aqui é um tipo de psoríase. Lembra vocês que a psoríase é uma doença sistêmica. E o comprometimento, ele se dá não só restrito à pele, mas também das articulações. Então, cerca de 5 a 7% dos pacientes, alguns estudos até sugerem que até 30% dos pacientes com psoríase podem ter comprometimento articular, pode ter uma ou mais articulações comprometidas pela psoríase. E esse comprometimento, ele pode ser de diversas maneiras, pode ser de uma poliartrite simétrica aditiva, pode ser de uma poliartrite assimétrica, ou o mais comum comprometimento, mais clássico na psoríase, é uma de mono ou de oligoartrite assimétrica. Por ser uma artropatia soronegativa, se a gente for pedir um fator reumatoide e um FAN, esses pacientes, eles serão negativos. O comprometimento, ele pode estar localizado em qualquer articulação do corpo. Aqui vocês estão vendo, nessa região metacarfalangiana, né, um aumento aí de volume dessa região, e também até um eritema e um aumento do volume seguindo os tendões, né, uma entesite aí bem clássica que vocês estão vendo. E podem perceber que na região distal, ali onde tem as unhas, né, há um certo comprometimento ungueal. As unhas estão levantadas na sua parte distal e tem uma certa descamação nessa região que sugere um comprometimento da psoríase também nas unhas. Existem algumas formas pouco frequentes, né, que acontecem geralmente em crianças e idosos, em extremos de idade, melhor dizendo, que são as formas que a gente chama de formas atípicas, tá? Então, algumas crianças, elas podem ter manifestação de psoríase com comprometimento apenas do couro cabeludo. É um comprometimento que se dá através de uma grande placa. Então, aquela criança que tem uma grande placa, onde você consegue delimitar bem as extremidades dessa placa, vermelha e descamativa no couro cabeludo, é uma criança que poderá estar apresentando uma forma atípica de psoríase. Lembra vocês também que alguns autores, eles costumam caracterizar a psoríase como uma forma mais grave de dermatite seborreica. Então, vocês vão ver um pouquinho mais na frente que há uma semelhança da dermatite seborreica com a psoríase. E alguns autores consideram a dermatite seborreica uma forma leve de psoríase, ou seja, a psoríase é uma forma grave de dermatite seborreica. E aí os dermatologistas criaram esse termo de seboríase, né? Seboríase é um termo utilizado para englobar casos de psoríase com características de dermatite seborreica e com características de psoríase, tá? Mas que não muda nada com relação à conduta, já que a conduta ela é muito semelhante. Em idosos, algumas formas de psoríase podem se manifestar com comprometimento apenas dos membros inferiores, comprometimento de pequenas lesões
em placa ou lesões papulosas, vermelhas e descamativas, acometendo a região das pernas. E existe outra forma atípica de psoríase, que é a queratodermia palmo plantado adulto. Então, às vezes, aquele paciente que chega para a gente com as mãos grossas, os pés grossos, né, às vezes com fissuras plantares, no palmares, alguns daqueles pacientes, na verdade, são pacientes portadores de psoríase. Então, a psoríase também pode se manifestar desta maneira. Como é que a gente dá o diagnóstico da psoríase? Para nossa sorte, a maioria dos casos de psoríase é do caso de psoríase em placa, que é aquela que a gente chama de psoríase vulgar. E, geralmente, o diagnóstico ele é clínico. Nos casos duvidosos, nos casos em que o paciente necessita de uma confirmação histopatológica, a gente pode lançar a mão do exame de histopatologia. No nosso exame físico, também a gente pode fazer a curetagem metódica de Brock para aumentar a acurácia do diagnóstico. Então, se a gente está na dúvida se aquele paciente é portador de psoríase, a gente pode executar essa técnica, né, que consiste na raspagem das lesões, surgimento daquelas descamações bem esbranquiçadas, que a gente chama de sinal da vela, e se a gente continuar raspando, vai surgir um orvalho sangrante, que a gente chama de sinal de Auspitz, ou sinal do orvalho sangrante. Nos casos duvidosos, a gente lança mão da histopatologia, e na histopatologia, na biópsia, a gente costuma encontrar um aumento da camada córnea com presença de núcleos, que a gente chama isso de paraqueratose. Então, quando a camada córnea ela está aumentada com núcleos, a gente chama isso de paraqueratose. Além da paraqueratose, nós poderemos encontrar no paciente com psoríase uma diminuição da camada granulosa. Existe uma hipogranulose ou agranulose. E também há um alongamento da camada de Malpighi. Então, aquela camada de Malpighi, também chamada de camada escamosa, ela está mais espessa, está mais grossa. Às vezes, a gente encontra um conjunto de neutrófilos na epiderme. Esses neutrófilos eles podem estar localizados na camada de Malpighi ou então localizados na camada córnea. Quando eles estão localizados na camada de Malpighi, a gente chama de pústula espongiforme de Kogoge. E quando ele está localizado na camada córnea, nós chamamos de microabscessos de Mulhn. Esses nomes estranhos, na verdade, denotam apenas um conglomerado de neutrófilos. São neutrófilos que se agrupam nessas regiões, camada córnea e camada de Malpighi. Como é que a gente trata a psoríase? O primeiro pilar do tratamento da psoríase é educar o paciente, orientar que ele é portador de uma doença crônica, que poderá ter outras crises ao longo da vida, como pode também não ter, e que além do comprometimento da pele, que é o mais comum, outros órgãos podem estar comprometidos. Então, o paciente com psoríase, ele requer um tratamento multidisciplinar, porque ele vai ter que cuidar do peso, ele vai ter que cuidar de um possível diabetes que ele possa ter, de uma pressão alta, ele vai ter que diminuir o risco de desenvolvimento de doenças coronarianas. Então, é um paciente que precisa ter uma abordagem um pouco mais ampla e não restrita apenas aquele segmento que a gente está vendo naquele primeiro momento. Então, educar o paciente, orientar que ele é portador de uma doença crônica, que tem tratamento, que ele pode ter uma boa qualidade de vida se ele seguir as orientações, esse é o primeiro passo antes de qualquer medicação que a gente possa prescrever. Mas algumas outras medidas também podem ajudar. Por exemplo, a exposição solar. A gente sabe que a radiação ultravioleta, ela tem ação imunossupressora. E aí, orientar o paciente a se expor ao sol 3 vezes por semana, por 10 minutos, no começo da manhã, no final da tarde, poderá ajudar também a diminuir o processo inflamatório na pele daquele paciente. Hidratação também é fundamental. Então, prescrever hidratantes, né? O paciente está com a pele ressecada, a gente orienta a usar hidratantes. Geralmente, os hidratantes são orientados, a gente orienta a usar após o banho, para ele poder ter uma penetração maior. Aí vocês podem perguntar, mas qual hidratante? O que o paciente puder comprar, né? Vai muito do poder aquisitivo do paciente. A gente sabe que tem hidratantes que são muito bons, geralmente tem uns preços mais elevados, e a gente tem hidratantes que não são tão bons, que tem um preço mais em conta, e às vezes é o que o paciente pode usar. Mas orientar a usar hidratantes geralmente após o banho, evitar usar hidratantes quando o paciente tiver com a pele muito vermelha, muito eritematosa, porque muitas vezes o hidratante acaba irritando, tá? E outros fatores agravantes também
devem ser evitados, como, por exemplo, estresse, ansiedade, preocupação. Então, são pacientes que a gente orienta muitas vezes para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com psiquiatra, para poder ajudar nesse processo. Evitar o abuso de álcool, a gente sabe que o álcool piora a psoríase, né? Tentar trocar algumas medicações que ele possa estar usando, que possa estar contribuindo com a psoríase, como a gente viu anteriormente. Então, esses outros fatores agravantes, eles devem ser evitados. Depois de tudo isso, a gente vai orientar o uso de medicação. Os medicamentos, do ponto de vista didático, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, as medicações tópicas e as medicações sistêmicas. Para os pacientes com comprometimento pouco extenso, com comprometimento de menos de 30% da superfície corporal, a gente geralmente orienta o uso apenas de medicações tópicas. Quando o comprometimento é maior do que 30% da superfície corporal, a gente orienta o uso de medicações sistêmicas. Existe um fator mais objetivo que a gente pode calcular, que a gente chama de PASI, para determinar a escolha entre medicação tópica e medicação sistêmica. O PASI é uma espécie de tabela, né, onde algumas características das lesões são levadas em conta e é feita uma somatória baseada na apresentação clínica dessas lesões. E aí, quando a gente tem um PASI maior do que 10, que corresponde mais ou menos a uma superfície corporal maior do que 30%, a gente já teria indicação de medicações sistêmicas. Quais são as medicações tópicas mais utilizadas? A medicação tópica mais utilizada, geralmente, são os corticoides tópicos. Então, os corticoides tópicos, ao contrário dos corticoides sistêmicos, eles não pioram a psoríase, muito pelo contrário, eles ajudam a melhorar a psoríase. Então, a gente tem algumas classes de corticoides tópicos, a gente tem corticoides de média potência, de baixa potência, de alta potência. Então, geralmente, na psoríase, a gente usa corticoides de alta potência, como o clobetasol, por exemplo, ou então a betametasona, de média e alta potência, evitando utilizar esses corticoides nas áreas de face e nas áreas de dobra, tá? Comumente associado a um corticoide, a gente costuma utilizar outra droga. Então, a gente usa o corticoide associado, por exemplo, a um derivado da vitamina D, como é o caso do calcipotriol ou do calcitriol. Esses derivados da vitamina D também atuam no processo de turnover celular, diminuindo aquela velocidade de transformação celular da epiderme e, consequentemente, tentando regular o ciclo da transformação epidérmica e melhorar das lesões de psoríase. Então, a gente utiliza corticoide associado a um derivado da vitamina D. Essas outras 2 medicações que eu coloquei aqui, uma chamada de antralina e outra chamada de Coaltar, eram muito utilizadas no passado para o controle da psoríase. Praticamente deixaram em desuso, porque a antralina ela não existe mais para ser manipulada, ninguém consegue mais manipular. O Coaltar, embora exista, né, é uma droga que tem uma cosmética não muito aceitável, tem um cheiro de fumaça. E aí impregna na roupa, né, o paciente tem uma baixa adesão quando vai utilizar o Coaltar, que é um derivado do alcatrão. Então, pela sua ação inflamatória, foi muito utilizado e ainda é utilizado atualmente, mas vem entrando em desuso por conta da questão cosmética e pela opção que a gente tem como substituto dos derivados da vitamina D. Tá dando para acompanhar direitinho, gente? Tá muito rápido? Como é que tá? Tá dando certo, professor. Tá bom. Tá ótimo, professor. Ok. Então, do tratamento sistêmico, a gente tem como terapia inicial, do ponto de vista de consenso brasileiro de psoríase, a indicação de uma terapia que nós chamamos de PUVA. PUVA é uma sigla, onde o P significa psoraleno e UVA, a radiação ultravioleta A. Então, do ponto de vista de consenso, o tratamento inicial dos pacientes que precisam de terapia sistêmica na psoríase seria a PUVA terapia, que consiste em administrar uma droga, que a gente chama de psoraleno, e após a administração dessa droga, o paciente entra numa câmara de radiação ultravioleta e vai ser irradiado, né, com essa radiação, na tentativa de melhorar das lesões de psoríase. Só que existem alguns... Acho que alguém ligou o microfone sem querer. Existem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Nós sabemos que a radiação ultravioleta ela é cancerígena. Então, é um tratamento que, teoricamente, poderá aumentar a chance de desenvolvimento de câncer no futuro desses pacientes. Além disso, a radiação ultravioleta ela tem o poder de fotoenvelhecimento.
Então, além de aumentar a chance de câncer, ela vai ajudar a envelhecer mais rápido, pode provocar queimadura. E há uma dificuldade, do ponto de vista de logística, na grande maioria das cidades, em ter a câmara de radiação ultravioleta. Então, poucos lugares, né, do nosso país, existem cidades que têm câmara de radiação ultravioleta. Então, esse é o fator limitante para a pulvoterapia. Então, na prática, como terapia inicial de medicação sistêmica, a gente começa ou com o metotrexato, que é esse segundo que vocês estão vendo aí, ou com o acitretin. O metotrexato é uma droga imunossupressora e que atua na inibição da síntese do DNA. Consequentemente, se a gente não consegue sintetizar DNA, o processo de multiplicação celular ele acaba sendo retardado, e aquele turnover celular acaba, de alguma maneira, sendo corrigido. Além disso, o metotrexato provoca uma diminuição dos linfócitos T CD4, e isso parece também atuar no processo de diminuição das citocinas por eles produzidos, e, consequentemente, melhora aquele turnover celular. É uma droga teratogênica, ou seja, uma droga que causa má formação de tubo neural. Então, um paciente que está em idade fértil deverá utilizar métodos anticonceptivos para que não engravidem. E é uma droga muito boa para a psoríase, e é tido na prática como uma das drogas de escolha para o tratamento da psoríase sistêmica. Ela tem uma ação muito boa também nos pacientes portadores de psoríase articular, de psoríase artropática. Então, se tem um paciente que tem um quadro extenso, que está precisando de uma droga sistêmica, a gente já pode lançar a mão do metotrexate, né, se ele tiver uma artropatia associada, ou mesmo se ele não tiver artropatia associada. Se for uma mulher em idade fértil, a gente opta em utilizar o metotrexate, porque o acitretin, que seria a outra droga a ser utilizada, é uma droga que também é teratogênica e que, para a mulher engravidar, ela tem que parar a droga pelo menos 3 anos antes. Então, o tempo, né, que ela leva para poder engravidar com mais segurança é muito grande quando comparado com o metotrexato. O metotrexato, a mulher pode engravidar 6 meses depois. O acitretin, que é um derivado da vitamina A, é um primo, né, do Roacutan, da isotretinoína, é uma droga que, para poder engravidar, tem que esperar 3 anos. Uma droga teratogênica, muito boa para a psoríase palmoplantar, excelente para a psoríase pustulosa, ela tem um início de ação mais rápido do que o metotrexate, não provoca imunodepressão como o metotrexate provoca, mas ela provoca aqueles mesmos efeitos colaterais que o Roacutan provoca. Pele seca, né, a fotossensibilidade, nariz resseca, lábio resseca, a pele fica mais vermelha, pode aumentar o colesterol por conta disso, e aí é uma droga que tem todos esses efeitos colaterais, mas o mais temido é a questão da gravidez. Então, se é uma mulher em idade fértil que precisa de uma medicação sistêmica, aí você inicialmente recomenda o metotrexate, porque ela vai poder engravidar aí com 6 meses após parada da droga. A acitretin são pelo menos 3 anos. A ciclosporina é outra droga que a gente também pode utilizar, mas a gente só utiliza a ciclosporina na psoríase no paciente que tem psoríase eritrodérmica. É um paciente que tinha poucas lesões, tomou injeção de beta-30, de corticoide, depois aquelas lesões se disseminaram para todo o corpo, a gente vai precisar internar aquele paciente, então a droga para poder tirar inicialmente aquele paciente da crise é a ciclosporina. É um imunossupressor, né, muito utilizado no transplante renal, para evitar a rejeição do transplante renal, e é uma droga que tem um início de ação muito rápido, ela consegue dar um bom resultado, limpando as lesões de psoríase. Só que não é uma droga que a gente pode utilizar durante muito tempo, porque ela tem alguns efeitos colaterais indesejáveis, como, por exemplo, hipertensão, hiperplasia de gengiva e também a droga imunossupressora. Então, a gente começa com a ciclosporina e depois troca essa droga por outra medicação de manutenção, como a acitretin, por exemplo. Mais recentemente, né, surgiram, no contexto mundial, diversas medicações direcionadas ao combate específico de algumas citocinas. Então, observou-se que pacientes que têm psoríase, eles podem ter aumento de algumas citocinas como TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, como IL-13, IL-17 e IL-23, por exemplo. E descobriu-se que se a gente utilizar uma droga contra essas citocinas, a gente consegue melhorar a psoríase. Não só a psoríase em si, comprometimento cutâneo, mas também o comprometimento articular da psoríase.
Então, os imunobiológicos, eles entraram no mercado com essa proposta de ser uma terapia mais direcionada para algumas citocinas, com um controle melhor da psoríase, né, com eficácia maior com relação a essas outras drogas, como methotrexate, acitretin e a ciclosporina, e com menos efeitos colaterais. Então, são drogas que, na sua grande maioria, são injetáveis, né? A droga inicial que foi lançada foi o etanercept, que é uma droga antirreceptor de TNF-alfa. Depois veio o infliximab, que é uma droga endovenosa, que também é contra o anti-TNF-alfa. E mais recentemente, diversas outras drogas existem no mercado, como, por exemplo, o risankizumab, que acho que foi a última que foi lançada, que é contra o IL-23. E aí, essas drogas são utilizadas na prática quando o paciente, de alguma maneira, fez uso do methotrexate ou acitretin e não teve resposta, ou então, por algum motivo, ele não pode utilizar o methotrexate ou acitretin. E aí, tem que lançar mão de um imunobiológico. E essas drogas, elas tanto atuam na pele, como também atuam nas articulações. São drogas que têm um efeito muito bom para a psoríase articular. E aí, o fator limitante com relação ao uso dessas drogas é principalmente o preço. São drogas caríssimas, geralmente os planos de saúde fornecem, ou então o SUS fornece. Mas para comprar, assim, na farmácia, acaba sendo muito dispendioso, muito caro. A grande maioria da população não vai ter acesso comprando essas medicações na farmácia. Eles geralmente adquirem os remédios via SUS, ou então via plano de saúde. Mas a indicação formal para o uso desses imunobiológicos é geralmente quando há falha do uso do methotrexate ou acitretin. Todo mundo craque em psoríase? Vai dar certo. Tá. Estão dormindo, gente, aí já? Tá, não, tá certo. Dormir é algo que a gente não faz mais, viu? Né? Dormir não pode mais, né? Tá dormir agora só no próximo, nas férias, né? Então, vamos lá, gente. A dermatite seborreica é também chamada de eczema seborreico. Quando vocês encontrarem esse nome, dermatite seborreica e eczema seborreica, é a mesma coisa, tá? E é uma doença que também não tem causa específica, assim como é a psoríase, e tem esse nome seborreico porque as lesões dessa doença costumam acontecer mais nas áreas seborreicas, que são as áreas que têm aumento das glândulas sebáceas. Tá? Então, por isso que ela é chamada de dermatite seborreica. Como eu falei anteriormente, a causa dessa doença ela é desconhecida, mas existe uma predisposição familiar. Então, há um aumento de casos na família dos pacientes que têm dermatite seborreica. Existe uma participação importante de um fungo saprófita, que nós chamamos de Pityrosporum ovale. Então, esse fungo, ele costuma estar aumentado nas lesões de dermatite seborreica. E, mais recentemente, parece que esse aumento dessa quantidade, dessa população fúngica, que leva ao surgimento das lesões de dermatite seborreica. Então, a participação do Pityrosporum ovale, que é a mesma malacésia, na dermatite seborreica, ela ganhou mais importância, né? Mas ainda não é suficiente para explicar todo o contexto da doença. Então, é uma doença crônica que tem períodos de melhora e períodos de piora, e alguns fatores ajudam a piorar, dentre eles o estresse. Então, o estresse não melhora nada, só piora, né? Então, o estresse piora a psoríase, piora a dermatite seborreica. Sabe que os pacientes portadores de algumas doenças neurológicas são pacientes que costumam ter dermatite seborreica um pouquinho mais grave, como, por exemplo, paciente portador de Parkinson, paciente portador de Alzheimer, paciente portador de esquizofrenia, síndrome de Down. Então, essas condições, elas levam a estados de dermatite seborreica um pouco mais intenso. Algumas outras condições também podem ajudar a desencadear as crises, como, por exemplo, o abuso de álcool, a obesidade, o diabetes e o consumo de alguns alimentos, como alimentos ricos em carboidratos e alimentos condimentados, parece ajudar no processo de desenvolvimento das lesões de dermatite seborreica. Do ponto de vista clínico, a gente tem duas formas de apresentação clínica. A gente tem uma forma de apresentação clínica do lactente, ou seja, do bebê, e também temos a forma de apresentação do adulto, que é a mais comum. Na forma de apresentação dermatite seborreica do lactente, geralmente a doença se manifesta nos 2 primeiros meses de vida, comumente após as 2 primeiras semanas de vida.
e se manifesta através da formação de uma crosta láctea no couro cabeludo, é como se tivesse um leite coalhado na cabeça da criança, e muitas vezes, além dessa crosta láctea, algumas crianças poderão desenvolver placas vermelhas e descamativas pelo corpo. Algumas crianças que começaram a apresentar um quadro de dermatite seborreica do lactente e passaram, no decorrer dos meses, a apresentar quadros de diarreia com mais frequência e passaram a apresentar quadros de infecção cutânea e também respiratória com mais frequência. Descobriu-se que, na verdade, essas crianças não tinham uma dermatite seborreica clássica, elas tinham, na verdade, uma deficiência do fator C5 do complemento, e essa deficiência do C5 do complemento levava a esses quadros de infecção de repetição. E chamou-se essa condição não mais de dermatite seborreica do lactente, mas sim de doença de Leiner. Então, quando a gente tem uma criança que tem um quadro semelhante à dermatite seborreica do lactente, que evolui com um quadro de infecção de repetição, a gente tem a obrigação de investigar a possibilidade de ser uma criança portadora da deficiência do C5 do complemento, tá? Mas a dermatite seborreica mais clássica, a mais comum, é a dermatite seborreica do adulto, geralmente aquele adolescente, adulto jovem, que desenvolve aquele quadro de vermelhidão e de descamação no couro cabeludo, que a gente chama de caspa, e muitas vezes esse comprometimento se estende para a região da face, comprometendo a região do sulco nasolabial, região malar, região de sobrancelhas, região retroauricular, e às vezes o comprometimento vai além da face do couro cabeludo, atingindo a região pré-external, a região pubiana e axilas. Sabe-se também que os pacientes portadores de HIV são pacientes que costumam ter dermatite seborreica mais grave. De alguma maneira, o HIV ela predispõe talvez a um aumento da quantidade de malacésia de Pityrosporum ovale, e, consequentemente, a doença se torna um pouco mais intensa. E, raramente, alguns pacientes poderão evoluir para um quadro de eritrodermia, para um comprometimento de mais de 80% da superfície corporal. Vamos ver foto, né? Então, aqui é um recém-nascido, né, que vem para a gente apresentando essas lesões no couro cabeludo e na face. São placas vermelhas e descamativas, mas percebam que tem essas crostas amareladas, né, como se fosse um leite coalhado, que a gente chama de crosta láctea. Isso aí é uma dermatite seborreica do lactente. Aqui é um comprometimento mais extenso do bebê, né? Esses comprometimentos extensos, às vezes, na verdade, denotam a doença de Leiner. Então, todo paciente que tem quadro de dermatite seborreica símile, né, nessa idade, e é um pouco mais extensa, associada a uma infecção de repetição, a gente tem a obrigação de investigar a possibilidade da deficiência do C5 do complemento. Já no adulto, a doença se manifesta assim, com descamação no couro cabeludo, percebam as caspas, né? Percebam a vermelhidão na região frontal, a vermelhidão na região malar, bilateralmente. Então, é um quadro de dermatite seborreica, né? Geralmente acontece associado a um quadro de estresse maior. Então, alguns de vocês que têm dermatite seborreica, quando está perto da prova, nota essa exacerbação da doença. Nota essa piora, a caspa aumenta, né? Às vezes surgem lesões na face, tudo isso secundário ao estresse e ansiedade. O diagnóstico, ele é clínico, então, geralmente, a gente não precisa de biópsia para dar um diagnóstico de dermatite seborreica. Quando há necessidade, no histopatológico que a gente encontra é um achado semelhante à psoríase. Existem algumas diferenças, como, por exemplo, a presença de espongiose, que é um edema nas células da camada de Malpighi, que não é comum na psoríase. E também na dermatite seborreica, a gente não costuma ter hipogranulose, uma diminuição da camada granulosa. Mas há uma paraqueratose, que é comum na psoríase, e há uma acantose, que é um aumento da camada de Malpighi. E o tratamento? Como é que a gente trata a dermatite seborreica? Para os casos localizados, né, como aquele adulto jovem que a gente viu ali, a gente pode lançar mão de medicações tópicas, de remédios de passar. Quando é na pele, a gente geralmente orienta o uso de cremes. Aí a gente tem cremes de antifúngicos. Aí você vai perguntar, mas por que antifúngico na dermatite seborreica? Porque se descobriu que nas lesões de dermatite seborreica existe um aumento de fungo, dentre eles o Pityrosporum ovale, ou também chamado de malacésia. Então, o cetoconazol e os outros imidazólicos tópicos podem ser utilizados para controle da dermatite seborreica. Outra opção é o uso de corticoide tópico. Então, a dexametasona, a hidrocortisona, a desonida, a mometasona na face podem ser utilizados com muita segurança, desde que você não prescreva durante muito tempo.
E, mais recentemente, o uso de imunomoduladores ajudaram bastante a diminuir as recidivas da dermatite seborreica. Então, a gente tem algumas drogas tópicas que nós chamamos de tacrolimus e pimecrolimus, que são drogas imunossupressoras, muito utilizadas para controle da dermatite seborreica e que não trazem os efeitos colaterais dos corticoides tópicos a longo prazo. O corticoide tópico a longo prazo, se a gente utilizar durante muito tempo, na pele poderá causar atrofia da pele e formação de telangiectasia. Já essas drogas como tacrolimus e pimecrolimus não costumam causar esse efeito colateral, por isso que são drogas muito utilizadas para controle da dermatite seborreica, tanto na crise como para profilaxia. O fator limitante do uso dessa medicação é o preço. São drogas que costumam ter um valor um pouco mais elevado, não é um valor tão alto, mas pode ser inacessível para muita gente. Para o comprometimento mais extenso, tá, a gente recomenda o uso de medicações sistêmicas, dentre elas a prednisona, a dose de meio a 1 mg quilo dia, ou até mesmo o próprio cetoconazole de 200 mg, podem ser utilizados para controle da dermatite seborreica. Quando essas medicações falham, quando não tem resposta, a gente pode também indicar a isotretinoína oral, chamado Roacutan, uma droga que é utilizada para combate à acne, mas também tem uma excelente resposta na dermatite seborreica um pouco mais grave. Todo mundo craque em dermatite seborreica? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas vão ficar craques, vocês vão dar uma lida no livro, vão fixar um pouco melhor, e aí vão entender um pouquinho melhor sobre essa doença. Outra doença que a gente acha importante dentro do capítulo das doenças eritema escamosas, a chamada pitiríase rósea de Gilbert. Pitiríase tem esse nome porque pitiríase significa descamação, e rósea porque as lesões têm uma tonalidade um pouco mais clara. É uma doença que não tem causa bem definida, parece estar relacionada à infecção pelo herpes vírus tipo 7 e mais recentemente pelo tipo 6, então herpes vírus tipo 6 e 7 parecem ser os desencadeadores da pitiríase rósea de Gilbert, mas isso não ainda está de forma bem definida. A doença que acomete principalmente adultos jovens, na casa dos 30 anos, é mais comum em algumas estações do ano, como outono e verão, alguns livros trazem também outono e primavera. Do ponto de vista clínico, quando é que a gente suspeita que aquele paciente possa ser um paciente portador de pitiríase rósea de Gilbert? Geralmente ele vem para a gente com a queixa de surgimento de uma lesão inicial, que é uma lesão grande, uma placa vermelha levemente descamativa, que a gente chama de lesão mãe ou medalhão. Depois que surge essa lesão maior, vão surgindo outras lesões menores, também eritematosas e descamativas, geralmente na região do tronco, e também no pescoço e na raiz dos membros. Essa doença, ela geralmente não tem comprometimento da face e nem da região palmo-plantar. E, habitualmente, é uma doença que não coça ou coça muito pouco. Então, a evolução, né, da apresentação da pitiríase rósea é de uma lesão maior, que é uma lesão mãe, que a gente chama de medalhão, seguida de lesões menores, que vão se distribuindo na região do tronco, pescoço e raiz proximal dos membros. Há um fato interessante na distribuição, que essas lesões costumam respeitar um eixo de clivagem da pele. Eles costumam seguir uma espécie de linha da pele. Quando a gente observa na região do dorso de um paciente com pitiríase rósea, parece um pinheiro de Natal a distribuição das lesões, porque elas costumam acompanhar uma espécie de divisão da pele, eixos de clivagem, que nós chamamos. Como eu falei anteriormente, raramente há comprometimento da face da região palmo-plantar. Muito embora, quando há esse comprometimento, a gente suspeita muito mais do seu diagnóstico diferencial, que é a sífilis secundária. É uma doença autolimitada, né, por ter uma provável etiologia viral, uma doença que tem começo, meio e fim, geralmente dura em média de 4 a 8 semanas, rarissimamente pode recidivar. E o diagnóstico diferencial principal da pitiríase rósea é com a sífilis secundária. Lembro a vocês que a sífilis secundária se manifesta através de lesões papulosas em placas vermelhas, geralmente com comprometimento da face e da região palmo-plantar, o que não é comum na pitiríase rósea de Gilbert. E o tratamento da pitiríase rósea? Quando o paciente tem queixa de prurido, a gente prescreve antihistamínico. E quando a doença está mais extensa, com prurido um pouco mais extenso, que os antihistamínicos não conseguem controlar, a gente pode lançar a mão de um curto período do uso de corticóide oral, entre eles a prednisona por 5 a 7 dias. Vamos ver fotos, né?
Então, aqui é um paciente com pitirise rosa e vem para a gente com essa lesão inicial que vocês estão vendo aí, né, uma lesão maior, vermelha, né, com um centro um pouco mais claro. Percebam que já existem outras lesões menores ali na região do tronco. Com o passar do tempo, as lesões se disseminam, né? Percebam que há uma certa distribuição das lesões na região do tronco, na região proximal dos membros, não costuma ter comprometimento da face e nem da região palmo-plantar. E se vocês olharem com muito carinho, vão perceber que algumas lesões, elas seguem uma espécie de linha, né? Uma linha que passa de forma horizontal aí na região do abdômen, na região do tórax, seguindo uma espécie de plano de clivagem da pele. Por último, essa é a última, não, a penúltima, né? Tá já terminando, tá, gente? Essa doença que a gente vai falar agora é uma doença que é pouco frequente quando comparado com as outras doenças que a gente já viu. E é chamada de parapsoríase porque ela parece com a psoríase. Para significa semelhante, vizinho. Então, por parecer com a psoríase, ela foi chamada de parapsoríase. E também se manifesta através de placas vermelhas e descamativas. Só que essas placas geralmente estão restritas a um segmento do corpo, como, por exemplo, comprometimento apenas de uma perna, apenas de um braço, apenas da região do abdômen, por exemplo. E, do ponto de vista didático, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, em parapsoríase em pequenas placas ou parapsoríase em grandes placas. A parapsoríase em pequenas placas, ela difere das grandes placas porque na de pequenas placas o tamanho, o diâmetro é até de 5 centímetros, e na de grandes placas é maior do que 5 centímetros. Mas qual a importância disso? Verificou-se que pacientes portadores de parapsoríase em grandes placas poderão evoluir para o desenvolvimento de linfoma nas lesões de pele. Então, a parapsoríase em grandes placas é um fator de risco para o desenvolvimento de linfoma cutâneo, tá? Por isso que há uma preocupação maior, principalmente com esse subgrupo de parapsoríase. Então, não se sabe exatamente a causa dessa doença, né? Alguns acreditam que seja uma doença de natureza reacional a algum antígeno que o indivíduo entrou em contato, mas não se sabe exatamente qual é a causa. E como eu falei para vocês anteriormente, na parapsoríase em grandes placas, poderá evoluir em alguns pacientes para o desenvolvimento de linfoma cutâneo, onde o mais comum é a micose fungoide. Micose fungoide é o linfoma cutâneo de células T, mais comum que a gente tem, tá? Vamos ver fotos, acho que fica mais interessante, né, para vocês entenderem. Então, aqui é um paciente que chega para a gente com essas lesões em placa, vermelha, levemente descamativa na perna. São lesões que geralmente são recorrentes, lesões que melhoram, que pioram com o passar do tempo. Do lado direito vocês estão vendo placas maiores, né, uma grande placa, vermelha, descamativa, levemente descamativa. Então, muito fácil de ser confundida com outras doenças, como, por exemplo, os próprios eczemas, né? E aí, para o diagnóstico de parapsoríase, há uma necessidade de biópsia, de exame histopatológico, porque sem o exame histopatológico, a gente não consegue fechar esse diagnóstico, pelo fato de ser uma doença muito semelhante a outras doenças de pele. E aí, a biópsia ela é fundamental para que a gente possa fechar esse diagnóstico dessa doença. O tratamento pode ser feito com corticóide de alta potência, quando a doença é bem localizada, bem restrita, ou quando a doença é um pouco mais disseminada, a gente pode indicar a pulvoterapia, psoraleno mais radiação ultravioleta A. Eu achei que tivessem duas doenças, mas eu acho que tinha 3 ainda para terminar. Essa aqui é a penúltima, e falta ainda a última. A eritrodermia, na verdade, é uma síndrome, ela não é uma doença específica. Vai dar certo. Alô? Oi? Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Então, a eritrodermia, ela é uma síndrome, ela é uma via final de muitas doenças de pele. E ela é caracterizada por uma vermelhidão generalizada da pele associada à descamação. Quando a gente tem um comprometimento de mais de 80%, alguns livros citam 90% e outros 80% da superfície corporal, a gente chama isso de eritrodermia. E ela pode ser uma representação
de um linfoma, ou seja, já pode ser um câncer ali na pele, ou pode ser secundário ao uso de medicamentos. O paciente que estava bem, usou a medicação, desenvolveu uma reação alérgica, começou a descamar e ficar vermelho. Ou ela pode ser uma complicação via final de alguma doença de pele que ele já tinha antes, como, por exemplo, era um paciente que tinha uma psoríase bem localizada, e aí foi inventado de usar uma injeção, uma beta-30 da vida, e aí a doença se disseminou. É um paciente, por exemplo, que tinha uma dermatite seborreica mais localizada, se estressou demais, e aí a doença se disseminou. Então, basicamente, a eritrodermia, ela tem 3 causas. Ou ela pode ser secundária ao uso de medicamentos, ou ela já pode ser a manifestação de um linfoma, ou ela pode ser um agravamento de alguma doença de pele que o paciente já tinha antes. Clinicamente, o paciente se apresenta para a gente com vermelhidão e descamação difusa, podendo estar associado a alguns sintomas sistêmicos, como, por exemplo, febre ou hipotermia, desidratação e até infecções oportunistas. Alguns pacientes vão apresentar linfadenomegalias, que podem ser reacionais ou podem ser infiltrações de um próprio, um quadro neoplásico, de um próprio linfoma. Então, aqui é um quadro bem extenso, que a gente percebe um comprometimento aí importante do tegumento, com uma vermelhidão e uma descamação extensa. Aqui também outro paciente com comprometimento extenso da pele. Percebam que nesse paciente tem algumas lesões de aspecto nodular, o que nos faz pensar, nesse caso específico, na verdade, num linfoma cutâneo. Aí é realmente uma representação de um câncer de pele, do tipo linfoma, mas também é uma representação de uma eritrodermia. Então, todo paciente que chega para a gente descamando e vermelho, a gente tem a obrigação de fechar o diagnóstico e de conduzir de forma mais adequada. A conduta ideal é internar esse paciente. Se já for um paciente que a gente já sabe que tem uma doença de pele previamente ao surgimento dessas lesões, e a gente tenha conhecimento dessa doença, a gente pode até abrir mão do exame histopatológico. Mas é um paciente que você não conhece, nem o paciente sabe o diagnóstico que ele tinha antes, então a gente lança mão da biópsia, preferencialmente em 3 lugares diferentes, que é para a gente aumentar a acurácia do diagnóstico. E após o exame histopatológico, a gente vai tratar de forma específica. Por exemplo, se for um linfoma, vai fazer quimioterapia. Se for uma psoríase, a gente vai fazer ciclosporina. Se for uma dermatite de contato, como causa da eritrodermia, a gente vai fazer corticóide oral. Tá? Além disso, da terapia específica, a gente vai fazer as medidas de suporte, corrigir o distúrbio hidroeletrolítico, corrigir a desidratação, tratar uma possível infecção que o paciente possa ter. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a pitiríase rubra pilar, que é uma doença pouco frequente, Habitualmente, no médico generalista, dificilmente vê esses quadros, mas a gente tem que ter esse conhecimento pelo fato de ser uma doença que se assemelha com a psoríase, mas o tratamento é um pouquinho diferente. A pitiríase rubra pilar tem esse nome porque pitiríase significa descamação, rubra significa vermelhidão e pilar significa comprometimento do folículo piloso. Então, a gente já tem a ideia de que essa doença começa a partir do folículo piloso. E a gente tem 2 formas clínicas de apresentação. A gente tem uma forma familiar, onde é comum casos na família, que tem uma herança autossômica dominante, e a gente tem a forma do adulto, que a gente chama de forma esporádica, provavelmente secundária a alguma mutação. Clinicamente, os pacientes eles se manifestam como lesões papulosas, foliculares, ou seja, um comprometimento do folículo piloso. Só que essas lesões papulosas foliculares, elas apresentam uma espécie de espículas. Essas espículas, elas arranham com muita facilidade, que a gente chama isso de espículas córneas. Com o passar do tempo, essas pápulas, elas vão se confluindo, vão se juntando para formar placas vermelhas e descamativas. E a distribuição, ela é habitualmente de natureza crânio-caudal. O tratamento ideal é com os retinoides, geralmente retinoide oral, ou a citretin, ou a própria isotretinoína. Vamos ver fotos que vocês vão entender um pouco melhor. Então, aqui é um grande aumento, para denotar a presença dessas lesões papulosas, foliculares, que vocês estão vendo aí. A doença começa a partir do folículo piloso. E aqui, um pouquinho mais de aumento aí na foto, para a gente ter uma ideia do comprometimento folicular da doença. Com o passar do tempo, algumas lesões vão se confluindo, formando áreas extensas, como se fosse uma grande placa descamativa, como vocês estão vendo aí. Então, esse paciente, a
a gente indica biópsia para confirmar a pitirise rubra pilar. O tratamento pode ser feito com acitretin, que é um retinóide, ou com a própria isotretinoína oral. A gente, de forma bem resumida, né, a gente passou para vocês aí as principais dermatoses eritema escamosa, né? Lembrando que o protótipo é a própria psoríase, mas a gente tem outras doenças que são bastante frequentes, como, por exemplo, a dermatite seborreica, tá? Os quadros de eritrodermia também, eles não são tão raros assim. E temos outros que são menos frequentes, como a parapsoríase e a pitirise rubra pilar. E a gente agora está aberto para as dúvidas, gente. Ninguém tem dúvida, não? Não acredito. Esse assunto Não, deve ter várias, né, professor? Mas aí só depois de estudar mesmo, assim, de pegar para poder... Professor, Pois não, Matheus? clinicamente, tem como a gente diferenciar a candidíase mucocutânea, se eu não me engano, com essa psoríase ungueal? Boa pergunta, Matheus. Tem sim, a psoríase, a acrodermatite contínua de Alopor, que é uma forma de psoríase pustulosa localizada, é o principal diagnóstico diferencial da candidíase mucocutânea crônica, né? Só que na candidíase mucocutânea crônica, a gente costuma ter comprometimento não só da região periungueal, tá? A gente tem comprometimento também de outros sistemas. A depender do grau de comprometimento, a gente pode ter até candidíase esofágica. Na acrodermatite contínua do Alopor, a gente tem um comprometimento apenas da região distal, da região que compromete as falanges distais. E nas unhas desses pacientes, a gente pode ter aqueles píntios ungueais, que a gente não costuma encontrar na candidíase mucocutânea crônica. Mas é um diagnóstico diferencial principal da acrodermatite contínua, é a candidíase mucocutânea crônica. Geralmente não, Larissa. Geralmente a queixa dos pacientes é a queixa estética mesmo, sabe? Na maioria dos pacientes, eles não queixam de coceira, embora tem paciente que vai referir para você um prurido muito intenso, sabe? Geralmente são pacientes mais ansiosos, ou quando a lesão está muito eczematizada, porque o que é comum também que acontecer é que esses pacientes começam a se tratar em casa, usando aqueles sabonetes de aroeira, aqueles Aceptol da vida, que muitas vezes acaba irritando algumas lesões, levando à sensação de coceira, formando lesões de eczema por sobre as lesões de psoríase. Os eczemas habitualmente é um grupo de doenças que leva à sensação de coceira. Mas aqui e acolá, um paciente com psoríase poderá se queixar para você de prurido, e esse não é um critério para descartar e nem para aumentar a chance de diagnóstico daquele paciente. Mais dúvida, gente? Nenhuma? Vocês vão ter prova de outra disciplina essa semana? Eita, por isso que vocês estão cheios de dúvida assim, né? Tá certo. A gente passa ao vivo, professor, só vai reclamar. A gente está aí desesperado, professor. Não, mas vai passar, tudo passa. Além das provas, ainda tem o TCC. Nós estamos aqui. Viu? Todo mundo com dermatite seborreica aí, né? Estressado. Demais, professor. Tá certo, gente. Bom, então se ninguém tem mais uma dúvida, a gente vai se despedir. Lembrando que sábado agora tem aula também, tá? E aí a gente vai se encontrar com o grupo lá na Clínica Escola, tá bom? Boa noite para todos, gente. Um grande abraço, estudem bastante. E vida de médico é assim, nunca para, sempre muita coisa para estudar. Tudo de bom para vocês. Ok, valeu, Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite. Obrigado a vocês.